trazer mais à tona a importância de manifestar isso de uma forma mais prática, né? E de colocar a importância de investigar assim, se os comportamentos ou se as ideias que nós seguimos são relativas à humanidade como um todo, massa da humanidade, ou aquele propósito que nós temos nos colocado, né? De seguir nesse padrão interno. Então, até para aqueles que não vieram da outra vez, fica um pouquinho mais difícil, que a gente teve. Não sei se tu chegou a ver. Ela me deu. Ah, tá. Então tá bom. Tá dentro. Li, entendi uma metade, a outra metade. Eu também. Esperei tu falar de novo. Aí, então, mas a ideia é essa, assim, né? De fazer uma avaliação, até porque nós, assim, como fruto de uma civilização adulta, já antiga, já cheia de problemas, né? Nós ainda, de certa maneira, lutamos para conseguir entrar numa vibração diferente, né? Nós temos ainda a ideia de que precisamos lutar para manifestar uma coisa diferente do que seja o padrão usual, ou do que sejam os conceitos usuais, né? Sejam eles filosóficos ou até espiritualistas mesmo, né? Como a gente tem falado, que tem mudado muito nessa área. Então, eu acho que é hora de nós tentarmos colocar mais, tanto que no primeiro momento a gente falou assim, que buscasse na obra do Trigueirinho, né, alguma conceitualização a respeito disso, principalmente em duas obras que seriam padrões de conduta para a nova humanidade e a quinta raça. Alguns até foram lá, já tinham lido, já leram há algum tempo atrás, outros conheceram, outros não conheceram, outros sabem o que quer dizer. Entretanto, quando a gente vai olhar aquela obra do Trigueirinho, a gente vê vários problemas, né? Até eu estava conversando com o Alírio outro dia ali, o que a gente nota ali. Uma das primeiras coisas que o Alírio falou tem o conceito, mas não tem como fazer, né? Prática. Essa é uma das diferenças do que a gente propõe, né? Que não seja o conceito ou a internalização de um conceito, mas que a prática com a energia vá te modificando de tal maneira que tu comece naturalmente a expressar coisas que não sejam propriamente usual dessa humanidade. Ainda assim, como nós somos racionais, mentais, né, gostamos da pesquisa mais palpável, nos falta assim uma base de preencher o conteúdo mental, esse que temos vários que gostam da pesquisa intelectual, assim, né? Todos nós gostamos disso, né? Óbvio, senão nem estaríamos aqui. Uma hora ou outra tivemos que ler e conceitualizar a respeito da espiritualidade. Mas, gente, o problema é que dentro da obra Trigueirinho tem vários problemas. O primeiro é esse que o Alírio colocou, e um segundo, que até nós estamos conversando também, já várias vezes conversamos com outros aqui, é o extremo apelo catastrófico inserido naquela obra, né? Porque ela foi escrita a partir de 82, 87, por aí, né? Quando o grupo dele estava se compondo, o grupo dele estava se compondo e precisavam de determinadas normas ou até, como se diz, caminhos, né, para se determinarem como eles iam se organizar e tal. Então, a maioria das mensagens, digamos, que tem ali, são, na verdade, para aquele grupo, mas que depois foram levadas a um público maior. E o problema é que ali está inserido assim, aqui, para transformação, precisa ter uma catástrofe. E, principalmente, para a humanidade mudar, eles inseriam a ideia de que era necessária a transformação através de catástrofes, né? Da destruição da terra. Então, esse é um problema sério, assim, que já vimos, né, que não é por aí. Essa ideia é totalmente errada. E ficam essas duas mensagens. Então, uma que realmente eles abriram, né, foram pioneiros em abrir para uma possibilidade, não só para a nossa humanidade presente,
como ditaram determinados conceitos do que vai se manifestar depois, né? Até de crianças que têm, né, essa vida já com um pé lá na próxima humanidade, né? Pela percepção, pela maneira de pensar, pela maneira como atuam, né? E daqueles que também, de alguma maneira, se permitem que essas coisas novas venham se manifestar neles, né? Ou em nós. O fato é que também há um pequeno problema que difere um pouco do que a gente tem falado, né? Que o conceito básico que nós gostamos sempre de nos fixar é que nós já somos isso, né? Nós sempre temos que nos avaliarmos, assim, nos colocarmos num ponto onde nós já somos o que vem depois. Também, hoje também, mas o depois já está aqui também. Hoje também está aqui, mas amanhã também já está aqui. Quer dizer, nós já somos, né? Uma das coisas que nós sempre falamos assim é da importância de ver no outro a essência divina, né? Essa essência divina é o ser completo, é aquele que já se manifesta de maneira perfeita, né? Aí uns perguntam assim, só quando eu for também perfeito. E quando eu for, aí é hoje também, é amanhã ou nunca. Então, o que eu quero colocar assim como uma grande diferença é tentar ao máximo fazer hoje tu ser essa coisa perfeita, né? E se tu não consegue ver isso, ou não consegue viver isso completamente, então gradativamente tu vai vendo o que em ti impede que tu consiga ver isso, né? Então esse é o nosso trabalho com a prática da energia, que tu consiga afastar esses obstáculos que não permitem que tu veja que tu já é essa coisa completa que nós tanto queremos. E com isso, obviamente, vai mudando, ou vão mudando nossos conceitos, né? Padrões, né? Então é uma maneira diferente. É através de uma prática que nós vamos chegar àquilo que nós já somos, porque de alguma maneira nós estamos conseguindo ver. Mas não que tenha que haver um sofrimento, ou uma catástrofe, ou que precise se basear em coisas que já não precisam mais existir, né? Que, por exemplo, houve um tempo onde o conceito principal, né, várias escolas colocavam que o conceito principal era a personalidade, precisava se purificar, se harmonizar, para depois chegar à conclusão de que existia uma alma dentro daquela personalidade, né? É assim? E para isso tu precisaria ir limpando coisas, defeitos, né, maus hábitos, etc e tal, e blá blá blá. E isso, acho que 99% das escolas, das tradições que nós vimos até hoje da literatura espiritualista davam essa ideia, né? E hoje a gente vê assim, aqui não, o que realmente importa é essa essência, que é aquilo que a gente fala da mônada, né? Do verdadeiro ser espiritual, do verdadeiro nível espiritual. E quando tu percebe isso, tu já vê, bom, isso já está pronto. Aí a partir disso, tentar moldar a vida, os conceitos, né, para uma coisa diferente. Eu sei que é meio abstrato esse ponto, mas a gente tem que começar a falar assim para entrar mais nessa. Aí ele não vai se tornar tão abstrato depois quando a gente repete isso. Mas acho que a gente só consegue começar a identificar isso quando a gente, que nem a última charla tu falou, foi a última, aquela de novembro, que tu falou, da gente conseguir distinguir o quanto que a gente está agindo com a personalidade, com a alma, aonde tu começa a ver onde que tu tá, aí sim tu começa a tirar. Caso contrário, a gente não consegue. Fica tudo muito misturado, a gente não consegue se dar por conta de ir tirando essas cascas. Sim. É por isso que eu digo assim, a prática com a energia, o que ela faz? Ela faz com que, de alguma maneira natural, tu também vá retirando a importância, né, de determinados aspectos teus, ou dos teus hábitos, ou do teu convívio, né, de pessoas. Então, essa é a grande diferença, assim, que é acho que a grande ferramenta é essa, mais do que propriamente a literatura. Sim. Ou aquilo que até que a gente conversa aqui, né? Porque aí é de cada um colocar aquilo. A única coisa que a gente faz quando conversa é dar uma indicativa, digamos, né? É uma indicativa do ponto onde todos
já estão ou precisam enxergar, né? Ou precisam enxergar, é verdade, que se já estão, só não estão conseguindo enxergar. Então essa indicativa, digamos, então ela não se baseia assim num modelo, num modelo criado, né? Ela é um modelo que todos vão enxergar mais cedo ou mais tarde. Então, nessa maneira é que serve a conversa, né? Para que essa indicativa seja mais clara cada vez que a gente vai falando e que aí cada um possa ir sentindo também na sua vida prática mesmo. Não sei se eu estou sendo muito abstrato. Não, você vê isso? Quer colocar algo? Para mim, assim, é que aqui no plano físico, o plano basicamente manifesta as personalidades. Sim. Algumas personalidades estão mais próximas das suas almas do que outras personalidades. Então, para mim, antes, para mim, assim, então lá no plano onde estavam as monas, era como se fosse tudo meio equalizado, assim, sabe? Mas não, também existem monas que estão mais próximas da próxima etapa do que outras. Exatamente. Sim, Basicamente isso. sim, exatamente. Sim, é sempre um processo evolutivo, né? Tá, e caberia a personalidade aqui um tipo de felicidade? Sim. Bem-estar? Sim, aí que tá. Mas aí que tá. Esse bem-estar estaria mais. Seria mais se ela estivesse mais próximo da sua alma ou se ela estivesse realmente vivendo coisas da personalidade? Olha só, o problema é que hoje a gente também não pode se preocupar com a alma também, né? Isso é fato. Assim. A alma se preocuparia até o ponto de que tu não soubesse que existe uma realidade além da física. Tá? Essa seria a grande indicativa da preocupação com a alma, para te dizer que não existe apenas essa parte física palpável. Então existe alguma outra coisa. Aí colocaram o nome alma. Só que aí quando a pessoa começa a investigar no propósito alma, entra todos aqueles problemas que a gente já viu, né? Dos conceitos de reencarnação, que muitos grupos tomaram como propriedade, né? Colocaram marca registrada espírita, reencarnação. Sem se dar por conta que vários outros grupos já antes falavam disso, né? Até tinha um conceito do Osho, se não me engano, deve ter lido já, que dizia assim que o conceito do céu e do inferno servia para cristão e o da reencarnação para budista ou para hindu, né? Por causa do tipo social que era onde estava inserido, né? Por exemplo, para os pais e aquela gente que usava essas castas, né, poderem aceitar aquilo, aí eles diziam que só a encarnação explicava, né? Que tu nasceu daquele jeito e tu precisa viver daquele jeito. Já um cristão que não acreditava em reencarnação e tal, a única coisa que eles poderiam inserir no meio era o seguinte: se tu não faz isso, tu te dana, tu te dá mal, então obedece às regras que tu vai bem e vai para o céu. Então, na verdade, são conceitos, né, que foram, dentro desse ponto de vista, são simplesmente conceitos que, na verdade, também não explicavam da maneira correta como eram os processos reais de encarnação ou reencarnação, entende? Porque foram inseridos num contexto político e talvez até histórico. E isso já vem de milênios. E o grande problema foi quando escolas esotéricas ou determinados autores foram lá na Índia buscar não sei o quê, e trouxeram já massificado, desde a época que foram buscar, conceitos que eram, na verdade, políticos e não propriamente espirituais. Entende esse ponto? Então, o que a gente tem feito nos últimos tempos? É tentar resgatar o que seja verdadeira espiritualidade, né? Não conceitos. Né? O problema foi que nesse montante de coisas que vieram desses milênios atrás, entraram, como eu te digo, vários conceitos equivocadíssimos e colocaram muita porcaria na cabeça daqueles grupos ou das pessoas que se acreditavam espiritualistas. Né? Esse foi um grande problema. Então, assim, ó, o que vale é o seguinte, ó, é uma coisa que tem que ficar sempre bem claro. Nós aqui somos seres encarnados.
Agora, tu pode acreditar se tu é só uma personalidade encarnada ou se tu é uma mônada encarnada com um determinado propósito, que não importa qual seja, né? Então, quando tu entende isso, aí já gera uma felicidade, porque todo movimento que tu fizer, seja ele qual for, ele está intrínseca a um movimento de um fluxo maior. E aí quando tu entende que tu é parte desse fluxo maior, tudo é alegre, né? Pode ter determinados períodos de transição entre tu entender uma coisa e outra. Aí sim, esse período de movimento te dá um... Eu estaria aqui para a intenção da minha moda de ter essa... Sim, exatamente. Sim. Ou do propósito em si, que tu está inserido, né? Por uma educação de um parente, de um semelhante, por uma instrução, por um... Tudo em si, assim, não pode separar essas coisas. Então, aí como eu estava entrando na primeira parte do assunto, né? Aqueles assuntos assim, da transformação eram peso, né? Lá na obra do Trigueirinho, a gente estava falando, por exemplo. Por que era um peso? Porque se tudo era gerado por catástrofe, esse peso é dor, é sofrido, né? Por mais que você tente dizer que não. Então, eu acho que tu tem que mudar o aspecto esse, né? Que a gente tem que sempre lutar pela alegria em cada movimento e não pelo sofrimento. Senão eu ia parar na dimensão do sofrimento. Aí é astral, não tem nada a ver com... Tu pode entender até o sofrimento alheio, ou por que a pessoa ainda está grudada em determinadas coisas, assim, que causam nela determinadas... Mas se tu olhar lá dentro, aquela coisa bonita que tem lá, divina, tu vai ver, não, mas é só fazer o soprinho lá do anão. Esquece. Só sobrar a nuvenzinha que ela o anão aquele que estava no filme do Senhor dos Anéis, tinha um anão que entrava numa caverna e tinha uns fantasmas assim, que ele queria soprar. Era uma fumacinha. Esquece. Mas é mais ou menos por aí. Então o que a gente tem, que eu gostaria mesmo assim, é de incitar essa busca pelo o que são coisas daqui, desse padrão de vida humano normal, e o que são coisas de um padrão que nós queremos estar inseridos, que é da próxima humanidade. E essa vibração do físico aqui, como é que ela afeta a vibração lá do plano das ondas? Não, ela não é o contrário que acontece. De lá para cá? Sim, por isso que a gente está nesse processo assim, quanto mais se descobre, começa com esse potencial, com essa força, mais nós vamos interferir aqui, para que também mais possam descobrir isso. Então, o que a gente está tentando fazer é que as pessoas que adquiram essa força interna possam difundir essa ideia, difundir a ideia. E aí vai eliminando determinados padrões, né? Que são equivocados, talvez. Quer comentar? Meu? Que não é colocar o tempo. Na verdade, nós estamos aqui e não precisamos fazer muita coisa. Só acreditarmos quem somos e deixar a vida normal correr. Até eu estava comentando com um rapaz aí, nosso amigo, que existe aquela coisa assim, então a questão da espiritualidade é uma questão de fé. Sim, tudo é uma questão de fé, né? Porque, por exemplo, assim, isso é um assunto que a gente já vem falando várias vezes. Se tu tem um problema, tu vai no médico ou vai no psicólogo e tu acredita que aquela conversa ou aquele medicamento que ele vai te dar vai te fazer bem, né? Então, que problema haveria se tu acreditasse que tem uma outra realidade que tu possa viver, seja ela chamada do que quiser, loucura, insanidade ou espiritualidade, tá? Mesmo mas que tu criou uma realidade tal que tu viva ela intensamente e ela te traga harmonia e alegria, aquela alegria, não a alegria essa momentânea do prazer usual assim, mas uma alegria constante que é o teu mundo e que ninguém interfere nele. Então que importância tem? Então isso vai existir sempre a questão do acreditar, da fé, né? Sempre.
O eliminar determinados padrões equivocados é parada alimentar, não que tu tenha que combater ou destruir, simplesmente parada alimentar. Não, a velha questão, a mudança, ou toda e qualquer mudança, ela só pode acontecer a partir de ti mesmo, né? Então não existe, a única, se houvesse alguma espécie de luta, que eu também não acredito nisso, mas é uma questão de identificação para retirar determinados padrões, né? Ela acontece dentro de ti. Quando tu elimina, ou tu entende os outros e deixa eles, ou de alguma maneira tu também interfere a ponto de que eles mudam, né? Mas tu nunca vai lá e diz, tá tudo errado aí, não. Jamais, senão tu alimenta aquilo e tu tá vivendo aquilo continuamente. Tu não sai daquilo também. Enquanto tu vê, tá errado, tu também tá ali. Enquanto combate, tá alimentando. Sim, tá alimentando em ti, né? Como dizer assim, não pode, vamos combater o armamento bélico. Tu me dá a tua arma, eu estou armado. Se eu der a minha arma primeiro, eu posso morrer, mas tudo bem. Fiz o meu trabalho, mas não adianta. Essa questão da vida e morte também é outra coisa, né? Que a gente se preocupa tanto, assim, vida, mas às vezes, o que é a vida, né? Pode ser só um momento. É tão importante assim, dentro desse aspecto todo, às vezes a gente vê assim, as coisas da luta pela sobrevivência, assim, tão desesperado. Será que tem sentido? Será que isso foi inculcado pra gente também se desesperar a ponto de querer lutar para combater uma coisa que... E gerar cada vez mais Sim. Então tem várias coisas que a gente tem. Porque fora dessa dimensão, o tempo é diferente, né? Sim. Então, na verdade, o tempo que nós achamos 60, 80, 90 anos, na outra dimensão é segundos. Ou mais tempo ainda, não sei. Ou mais tempo, sim. Depende do que for preciso. Né? Sim. Então, eu acho que quando tu consegue entrar conscientemente que o tempo não é um padrão, e sim uma questão de princípios que tu foi introduzida na tua mente, que é o dia, é a noite, é os anos, né? A partir do momento que tu também deixar isso aí um pouquinho de lado, tu vai criando uma mudança dentro de ti mesmo. Sim. Porque não importa se eu tenho que fazer isso aqui hoje. Mas se eu não fizer hoje, posso fazer amanhã ou não fazer. Oi. A questão do tempo é uma questão.